Enquanto você acompanha a minha caminhada aí com o papai, presta atenção nessas informações. Hoje, dia 13 de janeiro de 2025. Qual a intenção desse conteúdo? Te informar. Abra um pouco a sua mente para o futuro, né? Principalmente você aí que sonha com a sua aposentadoria, que está trabalhando pensando que um dia você vai se aposentar. Então presta bem atenção, serão algumas informações de números, mas no final eu faço uma continha de padaria bem simples que você vai entender. Então fica até o final, tá? Vamos lá. Eu comecei o texto, isso aqui é um texto que eu enviei aqui no WhatsApp, e aí eu comecei o texto da seguinte maneira. Está começando mais uma semana para 218 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego são de 6%, total de 13 milhões de desempregados até janeiro de 2025. Mais de 20 milhões de famílias receberam o Bolsa Família em 2024. A família brasileira tem em média 3,2 pessoas por família. Então, arredondando para baixo, é claro, temos mais de 60 milhões de beneficiados pelo programa Bolsa Família. Temos mais de 40 milhões de aposentados e pensionistas em nosso país. E em 2025, esse número deve aumentar ainda mais. Afinal, cada vez mais as famílias têm menos filhos. São mais de 60 milhões de CNPJs registrados ao longo da história. Desses, 37% estão ativos, ou seja, mais de 22 milhões de empreendedores no Brasil. E olha que dado interessante, 99% desses são microempreendedores, que empregam milhões de brasileiros. Até o final de 2024, o Brasil registrou 48 milhões de carteiras assinadas. Bom, agora vamos à conta de padaria, bem simples, tá? Ponto 1, então, a gente tem um total de 218 milhões de pessoas que formam a população nacional. Então vamos pegar os outros dados e somar 13 milhões de desempregados, 60 milhões de beneficiados pelo Bolsa Família, 40 milhões de aposentados e pensionistas, 22 milhões de CNPJs, 48 milhões de CLT. Ao todo dão 189 milhões, né? Ou seja, restam aqui 29 milhões para completar a população total do nosso país. Aqui tem a margem de erro, já que a média das famílias são formadas por 3 pessoas. Então ali dentro do CNPJ, dos aposentados, a gente poderia distribuir aqui algumas pessoas que fechariam essa conta. Lembrando que foi arredondado sempre para menos, para não inflacionar a negatividade, valeu? Vamos ser positivistas aqui no conteúdo. E o que isso tem a ver comigo, que espero pelo tão sonhado dia em que irei me aposentar? Bom, basta usar os dados da conta de padaria e fazer agora uma conta de boteco. No ponto 3, eu tirei os dados lá, né? 60 milhões de beneficiados pelo Bolsa Família, né? Porque a gente tem 22 milhões que recebe, mais 3,2 por família, então a gente tem que multiplicar por 3, chegamos ao total de 60 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo programa. 40 milhões de aposentados e pensionistas, aqui eu não coloquei o 3,2 que entra na margem de erro lá para completar, mas aqui poderia ser um número maior, tá? Assim como no CNPJs e no CLT também. Quem paga a conta para manter o Bolsa Família aposentados são os trabalhadores CNPJs e CLTs, através dos impostos que o governo recebe. Você acha que 70 milhões de pessoas são capazes de bancar 100 milhões de outras pessoas através dos impostos, que muitas das vezes sofrem corrupção antes de chegar na ponta? Mesmo sem a corrupção, a conta não fecha. Imagine a grana se dissipando no caminho. Então, vale observar que a conta não é tão simples quanto essa que fiz. Mas, com certeza, essa conta que, como disse, é de padaria boteco, nos dá um belo norte de quanto a situação está complicada para quem sonha em se aposentar. A Previdência já explodiu faz tempo e as reformas são mais do que necessárias. Provavelmente, a idade mínima para se aposentar ultrapassa os 90 anos de idade, sendo que a expectativa de vida do brasileiro são de 85 anos. Sério, se você não investe seu capital a fim de formar uma previdência privada, você é louco, louca, ou no mínimo desinformado, desinformado, né? Bom, eu fiz esse texto porque tem esse lance novo aí do PIX, do imposto, né? Que já existe um imposto, né? E o imposto não foi inventado, ele já existe, mas o que vai aumentar é a fiscalização, e a gente que dava um jeitinho para sobreviver, sim, é um jeitinho, errado ou não, depende do ponto de vista, né? Depende do lado do muro de Berlim que você tá, né? É muito interpretativo. Talvez legalmente seja sim errado, porque se existe um imposto, a gente tem que pagar esse imposto. Ao passo que se pagarmos esse imposto, a gente não sobrevive. Então, o que é mais importante? Pagar o imposto ou sobreviver? Ou comer, beber, pagar suas contas? E como que eu tô me sentindo hoje, né? Por que eu tô gravando esse conteúdo? Eu coloquei isso na minha rede social. Hoje eu tô me sentindo muito oprimido por toda essa situação. Texto por Carlos Eduardo Costa, que sou eu mesmo, né? Feito em 13/1 de 2025, às 6h50 da manhã, na cozinha, enquanto tomava o seu café, sentado em uma cadeira com estofado rasgado. Brasileiro, nascido em Suzano, em 1979, estudou na escola pública, serviu o exército em Caçapava, 14 anos em CLT, 19 anos informal e 6 anos como microempreendedor individual na empresa Aqui Tem Tatu e Piercing, dando oportunidade para um colaborador. Com quase 46 anos de vida, segue se esquivando dos violentos golpes que os ditadores políticos lançam sobre ele e sobre você também. E assim eu me despeço, desejando para você, mais uma vez, que ainda dá tempo, né? Um feliz 2025, que esse ano não seja tão ruim quanto foi os últimos 3 anos deste governo. Deus abençoe sua vida. Até mais.